Falando nisso, o ministro Alexandre de Moraes, hoje na decisão que determinou a prisão do presidente da Alerj, falou sobre a infiltração de facções na política do Rio de Janeiro, né? O ministro citou essa infiltração e definiu a interferência de Rodrigo Bacelar, que é do União Brasil, como gravíssima. Disse que há fortes indícios de que o deputado também integra organizações criminosas, segundo o relatório da Procuradoria-Geral da República, baseado em informações da Polícia Federal. O que diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Uma das principais características das organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, além do domínio territorial mediante o uso de força e da capacidade de corromper agentes públicos e políticos em escala, é a infiltração política que tais grupos alcançaram nos últimos anos, seja na esfera municipal, estadual e federal. O Bacelar foi alvo da Operação Unha em Carne da Polícia Federal, que apura o vazamento de informações sigilosas para o TH Joias, né, que foi preso e o TH foi avisado antes da operação de que ele seria alvo pelo Rodrigo Bacelar. Segundo as investigações, o Bacelar teria orientado o TH Joias a esvaziar a casa antes da operação de setembro, que o prendeu. O Moraes destacou na decisão que a operação também visa compreender o vínculo de agentes políticos com o Comando Vermelho. Né, Dani, o Alexandre Borges está chegando aqui com a gente também para comentar esse assunto. Boa tarde, Alexandre, bem-vindo. Começo contigo, Dani, falando sobre esse fato, né, que todo mundo já sabia de certo modo, mas quando a gente fala assim do presidente da Alerj, né, que, enfim, ocupa esse cargo e é próximo, por exemplo, do governador Cláudio Castro, ser apontado como integrante ou pessoa que tem ligações com o Comando Vermelho, né, que é a maior facção que atua hoje no Rio de Janeiro, por mais que todo mundo soubesse da infiltração, não deixa de ser espantoso, né? Olha só, Sars, eu acho que vale a pena, inclusive porque isso foi objeto de muita discussão no país inteiro, rendeu louros ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou mais de 120 mortos, entre eles 4 policiais, foi celebrada como uma grande ação contra o Comando Vermelho. Quem é TH Joias? TH Joias é um ex-deputado estadual do Rio, que foi, inclusive, preso por ter ligações com quem? Com o Comando Vermelho. Que tipo de ligações? Ele, inclusive, lavava dinheiro para, repito, o Comando Vermelho. TH Joias foi preso e está vivo. Inclusive, se quiser, pode colaborar com as investigações. Por quê? Ele já era ex-deputado quando foi pego pela Polícia Federal. Portanto, está longe de ser a cabeça do esquema. Delação, colaboração premiada só é permitido a quem não lidera a organização criminosa. Então, aparentemente, TH Joias pode cumprir esse requisito. Por quê? Porque ele é avisado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de que haveria uma operação para prendê-lo. Como você mesmo disse, não só é avisado, como a decisão registra que o deputado preso hoje, o Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deu orientação para que o TH Joias destruísse provas. Destruísse provas. Segundo consta na investigação, o TH Joias chega a retirar coisas de casa durante a noite para esperar a polícia. Ele troca o telefone celular. De novo, porque ele foi preso. Vínculo com o Comando Vermelho. Lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. Ele não estava no Complexo da Maré. Ele estava deitado em um colchão de notas de 100 e de 50 reais e de 200 reais. Aliás, se a nossa produção achar a foto, vale a pena colocar. Este é o Bacelar, presidente da Alerj, que avisou o parça dele, TH Joias, vai ter uma batida aí na sua casa. Se prepara. Joga o que vai dar problema fora. Ele troca o celular e é tão assim, de novo, né? O roteirista de Brasil parece que não ensina nada a ninguém, porque ele joga um celular fora com o que poderia incriminá-lo, compra outro, e que é apreendido pela polícia, e não apaga as mensagens que trocou com o presidente da Alerj. Atenção ao que eu disse aqui. Lá atrás, eu disse: as pessoas podem estar celebrando agora, mas
essa operação do Rio de Janeiro tem um encontro marcado com a justiça, porque o judiciário não pode fechar os olhos para uma operação que deixa 120 mortos, 2 sem cabeça, alguns sem braço, uma cabeça pendurada numa estaca no meio do mato, e entender que isso foi efetivo. Inclusive porque se você prende essas pessoas, você tem a oportunidade de investigar, de encontrar colaboradores, de encontrar agentes que possam ser reinfiltrados e desbaratar eficientemente. O que nós dissemos desde o início é: o problema no Rio de Janeiro está muito próximo do insolúvel, porque há uma imbricação entre polícia, política, milícia e tráfico. Está aí a prova, né? Quem comemorou primeiro, inclusive os aliados do governador Cláudio Castro, que chegou a pensar em colocar o nome dele para teste para a presidência da República, agora tem um convite a olhar a realidade e entender de fato se matar 117, né, 118 peixes pequenos do tráfico, sem prender o principal alvo. Aliás, dos mortos, nenhum estava entre os alvos da operação pedida pelo Ministério Público e acatada pela Justiça do Rio, resolveu. Não resolve. Assim como prender o presidente da Alerj, também não vai solucionar do dia para a noite. O problema ali é grave e está nesta monta. Presidente da Assembleia Legislativa do Rio avisou o deputado que lavava dinheiro para o Comando Vermelho, segundo a polícia, que ele seria alvo de uma batida e mandou o cara destruir provas. É disso que se trata. Esse é o tamanho do problema no Rio de Janeiro. Essa é a altura que chegou o Comando Vermelho da estrutura do Estado fluminense. Pois é. E a gente tem aí a foto que a Dani pediu, né? Que é essa do TH Joias deitado na... Gente, eu acho essa foto, sinceramente, assim, nem as caixas de dinheiro do Gedel Vieira Lima, que caiu do Ministério do Temer por conta das caixas de dinheiro encontradas, são tão escandalosas quanto o cidadão dormir em berço esplêndido sobre um monte de nota de dinheiro que vem pelo menos uma boa parte dele, segundo os investigadores, lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Assim, é de um inacreditável brutal. Alexandre, como disse José aqui no nosso chat no YouTube, tá tudo dominado, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde, Dani. Olha, eu, claro, como todo carioca, chocado com isso. A gente que hoje queria estar só falando do provável conquista do brasileiro pelo Flamengo, que já é 4 vezes campeão da Libertadores, a cidade queria estar em festa, só falando disso, e tomamos esse susto. Né? Não só eu, quer dizer, quem tomou susto foi a classe política do Rio de Janeiro. Eu passei o dia conversando com muita gente e está todo mundo chocado, né? É engraçado, porque você conversa com as pessoas, ao mesmo tempo que elas dizem isso é esperado, elas dizem eu tomei um susto. Então é interessante como esses dois pensamentos convivem ao mesmo tempo, né? De dizer isso é esperado e eu tomei um susto. Mas realmente foi um tsunami na política aqui do Estado, do Rio de Janeiro. A parte criminal, a Dani já falou praticamente tudo o que tinha que ser falado. Eu vou falar um pouco mais da parte política, né? Realmente cai como uma bomba e que só começou os desdobramentos só começaram a acontecer. Eu converso com as pessoas, eu passei o dia conversando com as pessoas e a reação ninguém se arrisca muito a dizer o que vai acontecer. Todo mundo só diz, olha, está se puxando um fio que ainda tem muita coisa para aparecer. Então, eu não vi ninguém dizendo com muita certeza que sabe o que vai acontecer. A gente viu, claro, algumas pessoas comemorando. Por quê? Porque o Rodrigo Bacelar, ele fez muitos inimigos. Ele tem inimigos de todos os lados, na esquerda, na direita, em cima, embaixo, onde você olhar, o Rodrigo Bacelar, ele fez inimigos. Para começo de conversa, ele vem de Campos do Goytacazes, que é uma das maiores cidades do interior do Rio de Janeiro, que é o reduto do Antony Garotinho, ex-governador, que está dando festa nas redes sociais, rindo, porque a família do Bacelar é inimiga histórica lá de Campos da família Garotinho. O pai do Rodrigo Bacelar, Marcos Bacelar, se não me falha a memória, ele foi presidente da Câmara dos Vereadores de Campos e fazia uma oposição ferrenha à família Garotinho. Então, eles têm uma briga ali local, que é da cidade de origem do Bacelar e que é a mesma cidade do Antony Garotinho. Depois,
ele foi construindo uma rivalidade, por ele estar ligado ao grupo político ali do centro, da centro-direita, do bolsonarismo, foi criando uma rivalidade com o Eduardo Paes, que é o prefeito da cidade e que é candidatíssimo ao governo do estado ano que vem, representando esse lado político da esquerda, do lulismo, enfim. Apesar do Eduardo se considerar alguém de centro, é do PSD, e como alguém mais centrista, não tão ideológico, mas ele claramente é o candidato do Lula ao governo do estado do Rio de Janeiro e favoritíssimo, né? As pesquisas dão, inclusive, a possibilidade, hoje, né? Claro que política é nuvem, muda todo dia, nós estamos a 1 ano da eleição, mas hoje o Eduardo Paes é dado, inclusive, como alguém que pode ganhar essa eleição no primeiro turno. Ele perdeu, é bom lembrar, a última eleição, ele perdeu a eleição para o Wilson Witzel, que foi um susto aqui na cidade para muita gente, em 2018, mas ele, obviamente, todo mundo sabia que ele ia tentar de novo. E o Eduardo Paes, claro, é o grande beneficiário da prisão do Bacelar, porque o Bacelar estava querendo ser candidato também, disputar o governo do estado por esse grupo político do Cláudio Castro, do bolsonarismo. Não era o candidato já escolhido, com o martelo batido. Ele pontuava ali 14%, 15% nas pesquisas, mas o Bacelar, por ser presidente da Alerj e por ser um político do interior muito hábil, que conhece muita gente, ele era visto como alguém que tinha uma máquina muito forte ao seu lado. Ele não é um político muito conhecido, muito popular, tanto que pontuava ali, há 1 ano da eleição, 14%, 15%. Mas também não era carta fora do baralho, por essa força que ele tem no interior. Ele é muito querido pelos prefeitos do interior, ele tinha uma máquina muito forte. Então ele era visto como um candidato longe de ser favorito, mas um candidato viável para a disputa. Só que ele arrumou uma briga gratuita que ninguém entendeu com o Cláudio Castro há uns meses atrás, quando o Cláudio se licenciou do cargo, viajou, e ele demitiu o Washington Reis, que é uma liderança da Baixada, criou uma confusão enorme e o que a gente considera que aquele foi um ponto onde o Bacelar ele queimou as suas pontes também com o grupo do Cláudio Castro. Então eles continuaram politicamente convivendo, eles se entenderam, chegaram a um acordo, mas ele claramente deixou de ser o candidato natural desse grupo político. O próprio bolsonarismo quis se afastar na hora dessa confusão. Então, esse campo que já estava dividido, agora então está esfacelado. A direita, o bolsonarismo, o Cláudio Castro, hoje eles não têm um candidato natural à sucessão do próprio Cláudio Castro, que não será candidato, nem ele mesmo abre qual é o destino político dele, se ele vai ser candidato ao Senado, se ele vai tentar uma vaga num tribunal de contas, muita coisa se especula em relação ao futuro do Cláudio Castro, mas quem vai disputar essa eleição contra o Eduardo Paes, se já era um pouco obscuro, agora então esse campo está esfacelado. E o último que comemorou hoje foi o próprio Wilson Witzel, que foi para as redes sociais rir, dizer, olha, os 70 que me empicharam são os 70 que elegeram por unanimidade o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, reflitam. E o Wilson Witzel, todo mundo sabe, tem vontade de disputar de novo um dia o governo do estado. Não tem chance nenhuma, mas tem vontade. E ele hoje foi para as redes sociais também para comemorar. Coragem do Witzel. Oi, Dani. Sabe o que é? Ainda bem. Bom, oi, Borges. Não te dei boa tarde. Ele me desconcertou aqui com essa risada. Você também, Diego. Que duplinha, desculpa. Viu? Que duplinha. Tudo bem. É o seguinte, eu vou pegar o gancho que o Alexandre Borges deu, falando da política, e olha só o reforço, Alexandre, que hoje ganhou o Eduardo Paes, né? O presidente do Partido dos Trabalhadores, o Edinho Silva, o presidente do PT, presidente nacional do PT, me enviou uma nota na qual faz um longo arrazoado sobre o Rio de Janeiro. Eu vou começar pela política, que é aí o ponto onde deixou o Borges, e depois trago um pouco da reflexão que ele faz sobre segurança pública na esteira da prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Primeiro, ele diz que não há
projeto de lançar candidato do PT no Rio de Janeiro. Olha só, abro aspas, a hipótese de candidatura própria do PT no Rio de Janeiro não existe. Não vamos fragmentar o campo democrático. Quem investe nisso não tem responsabilidade com o momento histórico que o Brasil vive. Olha o que ele fala sobre Eduardo Paes. Nossos aliados podem pensar de forma diferente, não tem problema, blá, 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 blá. Eduardo Paes, nossa aliança política nunca esteve tão sólida. Ele é parceiro de primeira hora do presidente Lula e o presidente dele. Ou seja, vai com Eduardo Paes, corta pela raiz a ala dissonante do Rio, que é mais próxima do Cláudio Castro e desse centrão, digamos, à la carioca, né? Já encerrando por hoje as especulações, expectativas, etc. e tal. Edinho Silva foi eleito presidente do PT no braço de quem? Do próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Então fala ele pelo presidente da República também. Sobre as operações de hoje, elas não são mencionadas na nota, mas a nota começa falando sobre: o PT acredita num projeto de segurança pública que seja eficiente e que derrote o crime. Como? Com asfixia financeira, bloqueando recursos, como fez o presidente na Operação Carbono Oculto. Com isso, você impede que o dinheiro chegue para os criminosos, políticos e também aos adolescentes e jovens das comunidades. Temos de usar inteligência para rastrear os criminosos e impedir que eles se organizem. Hoje a gente tem tecnologia, câmeras de rastreamento para fazer isso em toda a cidade, em todas as comunidades e nos locais mais críticos. Ou seja, né, ele segue aqui e fecha. Ou vamos nessa linha, ou vamos só assistir operações midiáticas que dão imagens chocantes, como a do Complexo da Penha, mas não derrota o crime, não liberta as comunidades. Bom, o Paes está surfando mesmo, é isso, vai sozinho e o problema ainda conseguiu, digamos assim, mitigar qualquer tentativa de dividir ou de tirar e trazer um novo candidato que fosse do campo da esquerda contra ele. Verdade, Dani.